Vocês lembram, queridos, quem esteve no domingo passado aqui? Vocês lembram que nós meditamos, ou quem assistiu pela internet, a prédica, vocês lembram que nós falamos sobre a última lição de Jesus? Falamos de quando Jesus estava no cenáculo e logo depois de celebrar a ceia com os discípulos, Jesus lavou os pés dos discípulos, deixando com eles uma lição de humildade, de amor, que nós deveríamos repetir. Vocês estão lembrados disso? Isso que nós vamos ler agora, esse único versículo, ele faz parte do mesmo discurso. Ele aparece um pouco depois, aqui nos capítulos da Bíblia, mas faz parte desse mesmo último discurso de Jesus, últimas palavras dele, antes do seu momento derradeiro, a sua crucificação e morte. E essa palavra que nós vamos ler hoje, de João 14, 27, diz assim, a palavra de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você não tem o texto aberto, eu vou ler de novo. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dei um título para a nossa reflexão: como experimentar a paz em meio às turbulências da vida. Você já pensou em quantas vezes estamos envolvidos por turbulências? Brigamos, temos desentendimentos, às vezes estamos doentes, às vezes estamos passando por um problema financeiro grave, as contas se avolumam e nós não sabemos como honrar tudo isso. Às vezes nós nem estamos envolvidos em problemas com os outros, mas dentro de nós há uma guerra. Dentro de nós mesmos há uma turbulência, ansiedade, preocupação, e é colocar a cabeça no travesseiro e não ter às vezes um minuto de paz, um minuto de sono. Eu já passei muitas vezes por isso. Turbulências. Seja comigo mesmo, seja com outras pessoas. Muitas vezes já perdi o sono, dominado por ansiedade e falta de paz. Por isso, vamos tentar responder essa pergunta: como experimentar a paz em meio às turbulências da vida? Porque é o seguinte: turbulências na vida já vieram e virão, inevitavelmente. Os maiores ou os melhores cristãos vão enfrentar turbulências na sua caminhada. Como experimentar a paz mesmo em meio a essas turbulências? Bom, como eu disse, Jesus está no cenáculo. O cenáculo
é o termo bíblico para uma sala bem ampla, que normalmente ficava no primeiro piso de uma casa, e onde Jesus se reuniu. É um lugar emprestado, onde Jesus se reuniu com seus discípulos para a última ceia. Era a Páscoa deles, aquele momento de festa, em que os judeus celebravam a libertação da escravidão no Egito. Era quinta-feira. Jesus celebrou a última ceia, a primeira santa ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, o texto que nós lemos e meditamos no domingo passado. E agora Jesus, na antessala do seu martírio, um pouquinho só antes de ser preso, julgado, crucificado, Jesus está consolando os seus discípulos. Longe de estar perplexo e intimidado pelos atrozes sofrimentos que logo mais ele enfrentaria, Jesus está acalmando o coração atribulado dos seus discípulos. Uma das promessas mais consoladoras de Jesus, que ele ministra para eles nesse momento, é essa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz, queridos, é um estado de alma. Quando desfrutamos plena confiança em Deus, mesmo em meio às mais ruidosas turbulências da vida. Observe que a paz, ela não é ausência de tempestade. Paz é o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. Vou repetir isso. Paz é um estado de alma. Mas ela não é, como muita gente poderia pensar, ausência de tempestade. Paz é o senso, não é nem uma questão de sentir, é uma questão de consciência. É o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. Eu estou vivendo uma tempestade, mas a minha mente e o meu coração sabem que Deus está presente, presença protetora, cuidadora, zeladora. Ele está ali. Ainda essa semana conversei com uma jovem aqui da nossa comunidade que disse assim para mim: pastor, eu tenho dificuldade, eu não sinto Deus. A gente não precisa sentir Deus. Quem é que inventou esse negócio de sentir Deus? Eu preciso ter consciência da presença dele aqui. Paz é o senso, a consciência da presença cuidadora, zeladora e protetora de Deus em meio à tempestade. O negócio está ruim, está difícil, mas o Senhor está comigo. No mundo marcado pela guerra, ferido pelo ódio, encharcado de aflição, esse é o nosso mundo, nós podemos experimentar a paz de Deus, essa que excede todo o entendimento. Em vez de vivermos estrangulados pela ansiedade, eu não sei se você sabia, a palavra ansiedade, no original dela, ela tem a mesma raiz da palavra estrangulado. Viver ansioso
é viver estrangulado. É como se tivesse alguém apertando o seu pescoço, impedindo que você respirasse. Ao invés de viver estrangulado pela ansiedade, nós podemos ser protegidos pela paz. A paz de Deus é a sentinela que guarda a nossa mente e o nosso coração, a nossa razão e os nossos sentimentos. Eu não apenas li isso nos livros, queridos. Eu vivo isso. E você pode viver isso também. A paz de Deus substitui a ansiedade quando nas turbulências da vida deixamos de olhar para as circunstâncias para adorarmos a Deus por quem Ele é e rendermos graças a Deus pelo que Ele faz. Ouve isso. Adoração, louvor, gratidão, petição são os remédios divinos para a ansiedade. O sujeito que está enfrentando uma grande luta, quando ele deixa de mirar apenas na circunstância adversa, e ele, embora esteja lutando arduamente, ele louva, ele adora a Deus, ele é inundado por essa paz curadora. De novo, não li isso apenas nos livros, vivo isso. Não andeis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas orações, as vossas súplicas com ações de graças. Louve a Deus. Você está numa cama de hospital, você está num leito de UTI, você está na beira do caixão ou na beira da sepultura, entregando ali um ente querido. Você está envolvido num conflito com seu marido, com a sua esposa, com seu irmão, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Você está com problemas onde você trabalha. Você está com problemas de ordem financeira, enfim, todas essas coisas que nos tiram o sono. Para de olhar para o problema, começa a louvar. Começa a cantar. Ora. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tira os olhos do problema um pouco, foca na solução. Seu nome é Jesus. Você, portanto, não precisa viver atormentado, estrangulado. Não precisa. A maioria das pessoas que eu vejo ansiosas, estranguladas, elas optam por isso. Porque tem um caminho que elas podem fazer que vai aliviá-las. Mas elas precisam escolher esse caminho. Você pode experimentar agora mesmo a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Vocês já viram que sempre a finalização das prédicas sempre termina com esse versículo: e a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Vocês já viram que toda a prédica encerra com esse voto. A paz de Deus excede o entendimento. Nós somos revestidos por uma paz que não tem nem explicação. É dessa paz que Jesus está falando.
com seus discípulos, e isso, só veja, ele está falando dessa paz que é maior que todo o entendimento. Ele está falando dessa paz que nos livra da angústia, da ansiedade, essa paz curadora. Ele está falando disso na mesma noite em que ele vai enfrentar a mais renhida de todas as batalhas, um julgamento injusto, uma tortura cruel, uma morte sangrenta. Ele está falando dessa paz na mesma noite em que Judas iria traí-lo pela miséria de 30 moedas de prata. Ele está em paz e fala de paz na mesma noite em que Pedro, seu grande companheiro Pedro, covardemente o negaria. Ele está falando dessa paz na mesma noite em que ele vai sofrer, Jesus, cusparadas, açoites e escárnio na mão das autoridades judaicas. Não era uma noite para ele estar em paz. Provavelmente nós diríamos: não tem como estar em paz numa noite como essa. Jesus estava em paz. O senso da presença protetora e curadora de Deus. Naquela noite em que Jesus está falando de paz, os seus discípulos se dispersariam. Os grandes amigos de Jesus vão todos fugir. Ele vai estar sozinho. Naquela noite ele seria sentenciado pelo crime de blasfêmia, que na verdade ele nunca cometeu. O pastor está ferido. E o pastor ferido consola as suas ovelhas. O pastor ferido está deixando a sua paz para as suas queridas ovelhas. Essa paz, queridos, que Jesus oferece, ela é totalmente oposta à paz que o mundo dá. Isso a gente lê no versículo que nós lemos. A paz que o mundo oferece é uma trégua que sacrifica a verdade, esconde a justiça e aliança-se com o pecado. O mundo oferece paz. Você quer ter um momento de paz? Entregue-se aos prazeres. Quem sabe 1, 2 horas em que você consegue esquecer os seus problemas. Uma noitada regada a muito álcool ou alguma outra droga. Tem paz aí. Algumas horas em que os problemas vão ficar esquecidos. Mas essa não é uma paz verdadeira. Isso é um arremedo de paz. Isso é uma paz passageira, efêmera, que termina quando passa o efeito daquela droga. Essa é a paz que o mundo oferece. Você quer essa paz? Eu quero uma paz perene, para sempre, que independe das circunstâncias,
paz que Jesus me oferece. A paz que Jesus dá é verdadeira. Ela nos coloca num relacionamento certo com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Essa paz foi selada na cruz. É ali na cruz que nós fomos reconciliados com Deus e passamos a ter paz com o nosso Deus. Essa paz nos coloca nos pés, ou coloca os nossos pés no caminho da santidade. Essa paz que nós experimentamos com Jesus, ela nos permite amar até os nossos inimigos e a nos relacionar até com pessoas com quem nós temos divergências. Essa paz que a gente tem com Jesus aquieta a nossa alma, coloca um sorriso nos nossos lábios mesmo nas noites mais escuras. Essa paz nos consola mesmo quando o nosso corpo é surrado pela enfermidade. Essa paz não nos abandona, mesmo quando cruzamos o vale da sombra da morte. A paz que Cristo dá é a paz que triunfa sobre o medo, vence nossas angústias e nos equipa para viver vitoriosamente todos os dias. Agora deixa eu perguntar para você. Você já conhece essa paz? Como vai a sua alma? Inquieta, angustiada, triste? Não precisa viver assim. Há descanso em sua mente, há refrigério no seu coração. Você já foi reconciliado com Deus e, portanto, desfruta da paz de Deus. Você já tem sido inundado pelas consolações divinas e por isso tem bebido dessa fonte inesgotável de paz que vem de Jesus. Eu quero convidar você para fazer essa experiência maravilhosa. Nada mais de viver estrangulado. Eu sei, tem problemas na sua família, na minha também. Eu sei, não vai tudo bem com a sua saúde, a minha então nem se fala. Eu sei, os dias às vezes são bem cinzentos, mas dá para viver em paz. Você precisa abrir seu coração, receber o príncipe da paz e deixar de viver estrangulado para poder sorrir mesmo em meio às tempestades mais tumultuadas. Poder sorrir mesmo em meio às lutas mais renhidas. Jesus viveu isso, ofereceu isso para os discípulos, e hoje, neste 23 de junho de 2004,
Ele oferece isso para você. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.